Everaldo, falar o que dessa fase, né? Nos últimos 2 jogos, 4 gols, 2 jogos em casa, né? 4 gols. O time saiu da zona de rebaixamento, está jogando bem, está criando muita chance. Como é que está sendo passar por esse momento? A gente trabalha para isso, né? Para dar nosso melhor e conquistar o resultado. Felizmente isso tem acontecido, como tu falou, nos 2 últimos jogos em casa. No jogo contra o Cruzeiro também acho que a gente jogou bem. Infelizmente os pontos não vieram, mas como eu falei, manter essa mesma pegada, essa mesma disposição, essa mesma postura, que os resultados sempre vão aparecer. Algo que a gente pode ver que mudou foi justamente seu posicionamento em campo, né? Você vinha jogando aberto pelos lados, tendo que correr atrás de lateral. Agora que você está mais perto ali da área, seus gols, em grande parte, foram jogadas de bola parada, né? Um de escanteio e os outros 3 de pênalti. A gente percebe o quanto você participa mais do jogo, estando mais perto do gol. Isso fez diferença também? Eu sou um jogador que jogo tanto pelos lados como centroavante, né? Eu tenho essa característica. Encaixou mais jogando centroavante. Eu estou me sentindo bem melhor. Não que antes eu não me sentia bem, mas agora eu estou mais perto do gol. Isso facilita mais. E encaixou bem ali. Então eu tô bem tranquilo, tô bem disposto a fazer aquilo que é proposto para mim. E é como eu falei, é dar sequência no trabalho aí. Everaldo, você tem um perfil como pessoa assim que eu já percebi. Você é um cara educado, você teve uma boa educação, no caso, né? E eu queria saber como é que você enxergou o lance que aconteceu com o Walter, né? Que é um cara muito extrovertido, de repente teve uma criação mais simples, e então ele é bastante querido pelo grupo, né? O que você poderia falar da situação que o Walter está enfrentando? Tem a questão do peso, também tem a questão do cumprimento lá no banco de reservas. O Doriva chegou a responder o que aconteceu, você provavelmente viu. Como é que é a convivência com o Walter? Como é que é o Walter? Assim, o que eu posso falar em relação a isso, eu acabei vendo algumas coisas em relação a isso, mas o que eu posso falar sobre isso é sobre o Walter, né? Sobre a situação, não cabe a mim julgar se foi certo ou errado. Eu acho que cada um tem um modo de agir com as coisas. Então o que eu posso falar é sobre o Walter, que como tu falou, é um líder do grupo, uma referência técnica que nós temos dentro do grupo, querido por todos, um cara bem extrovertido, diferente de mim, que sou um cara mais fechado, sou um cara mais tranquilo. Ele se dá bem com todo mundo, brinca com todo mundo. E é como eu falei, não cabe a mim julgar se foi certo ou errado. Eu acho que cada um tem um modo de agir durante as situações. E eu acho que é isso, não tem muito o que falar nesse momento. Entendi. Agora em relação a essa sua fase, assim, né? De onde é que você aprendeu? De onde é que o Everaldo, onde o Everaldo foi forjado, assim? A gente vê essa velocidade, esse poder de conclusão, esse senso tático, assim, que é bem interessante. Como eu fiz a minha base no Grêmio, e o Grêmio é um clube que é muito moldado com o estilo europeu, né? Então é um clube que os treinadores da base pedem muito por essa, principalmente para quem joga no ataque, para não ficar estático, né? Principalmente nessa posição como centroavante. Então eu sempre fui um jogador que fui forjado com movimentações, finalização, fundamentos, que é o cabeceio, o passe, enfim. Então essa é a minha característica. E eu sempre procuro usar isso nos treinos, nos jogos, e cada vez mais aperfeiçoando, né? Ô, Everaldo, eu estou até conhecendo um aplicativo novo aqui que você está ao vivo, tá bombando o pessoal aqui. Olha só, o Adson Batista, diretor de futebol, ele confirmou que chegou já uma consulta pelo seu futebol, a janela internacional está abrindo agora no próximo dia 20, e você já despertou interesse do futebol coreano. Inclusive a proposta já seria
considerada baixa pelo Atlético e que você não vai sair daqui, ele não vai abrir mão. Como é que é isso para você? Você está vivendo isso já, é o artilheiro do Atlético no campeonato e já está sendo consultado por clubes do exterior? Isso foi uma coisa que o Adson, que é um cara bem aberto, um cara bem direto, eu até então não sabia de nada, realmente não sabia de nada, fui pego de surpresa. Ele comentou isso comigo e eu deixei ele bem tranquilo, eu disse, em relação a isso, fica nas mãos de vocês, do pessoal que cuida disso, eu só quero é manter meu foco no Atlético. Isso que vai acontecer na frente é consequência do que eu fizer agora. Então, em relação a isso, eu estou bem tranquilo, fico feliz por esse interesse, até porque não tem jogador que não fique feliz quando é desejado, né? Então, se está sendo desejado é porque está tendo um bom momento, está tendo... Então, eu estou tranquilo em relação a isso e deixo nas mãos das pessoas competentes para isso, porque o que eu tenho a fazer é só trabalhar e dar o meu melhor para o Atlético. Duas situações. Primeiro, você está vivendo a melhor fase da sua carreira, a grande chance, eu vou colocar dessa maneira, é titular de um clube na primeira divisão, onde o Brasil inteiro está te vendo, pessoas do Cruzeiro já te elogiaram naquele jogo lá no Mineirão, que eu soube. E ontem, contra o Avaí, você correu os 90 minutos, não foi substituído, teve chance de marcar até mais gols do que você fez ontem. E você pareceu fisicamente muito bem. Você está vivendo esse auge? Fisicamente eu tô me sentindo muito bem, sim. Ontem até foi um dia típico, porque eu acabei pegando uma virose. E então fiquei um pouco sentindo um pouco fraco, com o nariz trancado, então a respiração foi um pouco prejudicada, mas felizmente, graças a Deus, eu consegui manter a mesma postura e consegui aguentar os 90 minutos, que é o que foi proposto, né? Então, estou muito feliz, sim, é uma fase muito boa que eu estou passando aqui no Atlético. Passei uma fase dessa em 2014 também no Figueirense, onde eu fui artilheiro do Campeonato Brasileiro na Série A do Figueirense. Então, eu tenho que aproveitar esse momento e compartilhar com meus colegas de trabalho aí e agradecer a eles também, porque se eu estou vivendo esse momento é porque está tendo essa nossa união, tá dando certo, o time está encaixado, todo mundo está dando o seu melhor e os resultados estão vindo. Everaldo, que importância tem o Estádio Olímpico para vocês? Se a gente for pegar os números lá do Atlético no estádio, são 12 jogos, 8 vitórias e 4 empates do ano passado para cá. E o time ainda não perdeu lá, o torcedor está ali mais perto, apesar do número de torcedores ainda continuar abaixo do que se espera. Mas que importância tem jogar ali no Estádio Olímpico, ter esse clima que se cria ali, de jogar em casa e de não ter perdido ainda? Pois é, o Estádio Olímpico, ontem foi a segunda vez que eu joguei nesse estádio, até então nunca tinha jogado. E os mais antigos sempre falaram que o Estádio Olímpico é melhor para jogar, o ambiente é diferente, a torcida é mais calorosa, fica mais perto do campo, enfim. E realmente é bem isso aí. Eu posso fazer essa comparação entre Serra Dourada e o Olímpico. A diferença é enorme para nós jogadores, não sei se para a torcida, acredito que para a torcida também seja, mas para nós jogadores a diferença é enorme, o clima, o calor da torcida, o campo, enfim, tudo pende ao nosso favor, né? Então, tomara que todos os jogos que a gente faça no longo do Brasileiro seja nesse estádio aí, porque a gente realmente está se dando muito bem nesse estádio. Everaldo, então responde agora para o pessoal da Dragão TV, uma pergunta que interessa ao atleticano e também ao Brasil inteiro. Você aí foi o mito da rodada, ainda tem jogo para acontecer, mas no Cartola com certeza vai estar no top 3 aí dessa rodada. Como é que é para vocês, jogadores, essa situação? Vocês se escalam? Como é que é também essa sensação de ser o mito da rodada e com 2 gols de novo? Pois isso aí é uma coisa que é uma febre agora, né? Todo mundo, até amigos meus, antes dos jogos, brincando, né? Vamos lá, vamos mitar de novo nessa rodada, vamos fazer gol, vamos pontuar, que eu te escalei, enfim. Mas brincadeiras, eu também me escalei, me auto-escalei, né? Não sou bobo, estou confiante. Mas eu acho legal, uma brincadeira legal, assim, é bacana. E vou procurar cada vez mais estar pontuando aí, se puder, imitando todos os jogos aí. Agora uma pergunta sobre o Campeonato Brasileiro em si, Everaldo.
é que a gente notou que existe um percentual assim significativo, bem alto, de pontos conquistados pelos mandantes. O Atlético, por exemplo, dos pontos que tem, todos foram conquistados jogando em casa. Né? Por que o Brasileirão está dessa forma assim? Mais do que em anos anteriores, os mandantes estão se saindo muito bem. Pois é, isso é uma... Eu não sei te explicar o porquê isso acontece, porque se tu for parar para pensar, uma situação estranha, né? Porque a maioria dos times, quando jogam em casa, jogam muito bem, e quando jogam fora, às vezes, raramente joga muito bem e vence, às vezes empata, e a maioria das vezes perde, né? Com exceção do Corinthians, que eu acho que é um time que está vencendo dentro e fora de casa, a maioria dos outros times, quando jogam fora, como tu vê a Ponte Preta, por exemplo, não está tendo um rendimento muito bom fora e em casa vence a maioria dos jogos. É complicado e agora, mas o bom disso é que quando joga em casa tem que procurar a vitória, procurar os 3 pontos e quando for jogar fora, no mínimo empatar, né? O que importa é pontuar. Não pode todos os jogos jogar fora de casa e perder todos. Não, tem que, se não puder ganhar, pelo menos não perde. Pontuando é a conta. Ô Everaldo, qual foi a sua fase de mais gols em uma temporada, quando você foi artilheiro? E uma outra pergunta, é claro que ainda são só 7 rodadas, mas você está numa fase boa, 4 gols em 2 jogos, você está vindo dessa maneira, não, 3 jogos, 4 gols. Você pensa em artilharia? Porque hoje o Henrique Dourado é o artilheiro do campeonato. Ou pensar alto demais querer ser artilheiro do campeonato? Não acho que seja alto demais. O que eu penso é sempre no jogo a jogo. Eu não penso lá na frente. Claro, um pouco a gente pensa, claro, pensa no futuro, mas eu sempre penso no presente, no próximo jogo. O nosso próximo jogo é contra o Atlético Paranaense, então é esse que me interessa. Eu vivo o próximo jogo, não vivo os outros jogos que vai ter contra Palmeiras e Vasco, 2 jogos fora de casa, não. Primeiro eu vou pensar no Atlético Paranaense, que esse é o nosso foco, né? Não só o meu, como do Atlético. E em relação a isso, então eu estou muito confiante, estou bem tranquilo. E como eu falei, vou procurar sempre ajudar o Atlético da melhor maneira possível. Que eu acho que na minha posição é ajudando com gols, assistências, e é o que está acontecendo. A fase que perdure, né? Que perdure. Tomara que continue assim, mas eu acredito que sim, porque eu, modéstia à parte, sou um cara muito trabalhador e eu acho que quem trabalha sempre alcança, independente da situação. Então, tomara que as coisas continuem dando certo como estão acontecendo. Você tem algum jogador que você se inspirou quando era moleque ou que até hoje você tenta... Eu sempre peguei uma fase do Ronaldo, atacante, o brasileiro, que é referência, acho que, para muitos jogadores. Acho que ele, que é um cara... um atacante que sempre, eu acho que com características parecidas de velocidade, finalização, enfim, claro que não querendo comparar, né, com o Ronaldo, mas acho que as características parecidas, acho que isso o que me veio na cabeça agora é o Ronaldo, mas tem outros tantos aí que daria para encher uma folha de tantos jogadores aí que tem para se inspirar. Não sei se você sabe, mas já estão me chamando de Cristiano Everaldo. Tu sabe que eu não sei o porquê disso, mas ano passado, quando eu disputei o Paulistão, também me chamavam, no time que eu estava jogando, me chamavam também de Cristiano Everaldo. Eu até acho engraçado, não tenho problema nenhum com isso.